Alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Hoje vamos à nossa aula número 11, nossa videoaula, né? E essa videoaula nós vamos falar do capítulo 4 do nosso livro. Como eu havia comentado com vocês na nossa aula 10, que eu ia falar sobre arte e mitologia, né? Espero que vocês gostem desse tema, mas antes de iniciarmos, eu gostaria de falar para vocês não esquecerem de fazer as atividades da página 46. Esta aqui foi pedido para que vocês, a partir dessas linhas, formassem um desenho, né? E também da página 48. Eu não vou fazer a correção porque não são atividades para corrigir. São atividades apenas para vocês praticarem o que foi aprendido no capítulo dessas atividades, ok? Não deixem de fazer para que o livro não fique incompleto. Tá legal? Então agora vamos dar início ao nosso capítulo 4. Então aqui nós vamos falar sobre mitologia. Vocês saberiam me dizer o que é mitologia? Vocês já ouviram falar? Já viram algum filme que trata desse tema? Eu acredito que sim, né? Depois vocês mandem um zap lá para mim falando: professora, eu já vi o filme tal, eu conheço a história mitológica que fala sobre isso, sobre aquilo. Eu gostaria de saber um pouquinho de vocês, para a gente poder ter essa interação, tá? Mas, caso vocês não saibam, mitologia é um conjunto, né, de narrativas que tentam explicar a criação do universo, por exemplo, a vida e a morte, nossas emoções e vários outros questionamentos, certo? São temas, né? São histórias passadas de geração para geração. Elas são assim cheias de personagens e de enredos emocionantes, né? E vários povos têm essas narrativas mitológicas, certo? E hoje nós vamos conhecer algumas delas e vamos conhecer alguns mitos da mitologia, ok? Então aqui na página 52, olha só, temos essa imagem que é uma representação dos deuses astecas. Olha só, então esses povos, né, cultuavam alguns deuses, e aí aqui nós temos essa imagem desses deuses astecas, tá? E aqui na página 53, quero que vocês abram o livro de vocês para que vocês possam acompanhar esse texto comigo, tá? E nós vamos falar sobre os mitos, os temas e os personagens. Tudo bem? Então, os mitos, de forma geral, podem ser nomeados de acordo com os seus assuntos principais. Por exemplo, mitos de cosmogonia são histórias que explicam o que é a criação do universo e a origem de tudo. Então, quando se fala em criação do universo, refere-se aos mitos de cosmogonia, ok? Mitos de teogonia tratam da história e das características dos deuses, né? Teologia, né? O estudo de Deus, né? Então, teogonia trata da história e das características dos deuses e das deusas de determinada mitologia, né? Determinada história. Geralmente existem deuses e deusas tanto para aspectos materiais, como o sol, quanto para aspectos abstratos, como, exemplo, o amor, né? Mitologia grega tem muitos deuses, deusa da beleza, deusa do amor, enfim. Então, a teogonia é que trata dessas histórias, tá? Vocês podem ir grifando aí no livro de vocês. E, além disso, seus personagens podem ser heróis e heroínas, que possuem mais poderes do que pessoas comuns. São, por exemplo, semideuses, né? Vocês já devem ter ouvido falar no Thor, na história do Thor, que é o deus do trovão, né? Devem ter visto o filme. Então, o Thor também é um deus da mitologia, um personagem, né?
da mitologia, certo? E criaturas míticas também, que podem ter formas humanas, de animal, ao mesmo tempo, tudo misturado, né? Elas mudam de formas, podem ser gigantes, podem ser pequenos, enfim. Legal? Então aqui nós temos algumas ilustrações, uma pintura representando o deus hindu Vishnu e sua esposa Lakshmi, cavalgando sobre o pássaro deus Garuda. Tá? Então olha aqui, o pássaro tem mãos, né? Então tem pés também. É uma mistura, né, de humano com animal e os deuses aqui voando sobre este pássaro, tá? E aqui embaixo temos aqui uma tapeçaria de Skog Church representando os deuses nórdicos Odin, Thor e Freya. Ela é do século XII e está no Museu Nacional da Suécia. Tá legal? Olha aqui. Então, representando os deuses. Vale lembrar sempre que cada pessoa tem direito a ter as suas próprias crenças e que nós devemos respeitar as suas diferenças. Então, quando se fala em mitologia, em deuses, em deusas, tem pessoas que acreditam e tem pessoas que não acreditam, que têm uma outra crença, uma outra religião. Então são apenas histórias, isso é um tema do nosso livro, né? O nosso conteúdo programático, mas não tem nada a ver com religião, tá? Cada um que siga a sua e nós vamos apenas falar para ter conhecimento, tudo bem? Então, continuando aqui na página 54, nós vamos ter essa atividade onde vocês vão associar cada imagem com as palavras do quadro abaixo. Então, aqui nós temos mito de cosmogonia, herói, criatura mítica, mito de teogonia. Então, vocês vão olhar e vão associar o que é um, o que é outro, o que é herói, o que é, tá? Mito de teogonia, cosmogonia. E aí, na próxima aula, nós vamos corrigir. Tudo bem? E na página 55, o texto diz: a arte de recontar mitos. Os mitos são tão importantes que influenciam profundamente a nossa cultura. E existem muitas maneiras de recontá-los. Seus enredos e personagens repletos de drama e complexidade encantam e inspiram a criação de obras de arte. Textos literários, poemas, filmes, histórias em quadrinhos e muito mais. Por isso, nós não podemos deixar de falar desse tema, porque esse tema aparece em todos os aspectos das artes, não é verdade? Que nós aprendemos. Então aparece no cinema, aparece no teatro, nas artes visuais, inclusive nas danças, né? Então precisamos falar para podermos entender. Você já assistiu algum filme ou leu algum livro do Harry Potter, por exemplo? Né? No Harry Potter nós vamos poder ver muitas criaturas míticas, não é verdade? Então aqui, olha, nós temos aqui, ó, o hipógrifo. É uma criatura mitológica frequentemente citada em histórias e canções da Europa medieval. Olha, é um pássaro, né, com umas pernas, na verdade é cabeça de pássaro e corpo de algum animal de 4 patas, certo? Olha, tá até escrito aqui, ó, é o filho de uma égua com um grifo, que é um animal da mitologia grega, então é patas de cavalo e em cima é como se fosse um pássaro, tá? Então, baseados, agora prestem atenção, baseados nisso que nós aprendemos e nessa figura mitológica que aparece aqui no nosso livro, baseados, não é para vocês copiarem a mesma figura, tá? A nossa atividade prática será: pesquise um mito de alguma cultura que tenha sido citado neste capítulo, tá? E recrie-o usando desenho ou uma pintura.
Tá legal? Então vocês vão fazer uma pesquisa de uma mitologia, de um mito, de alguma cultura grega, hindu, asteca, e aí façam essa pesquisa, procurem um ser mitológico e reproduzam a imagem dele, tá? Façam um desenho usando uma folha inteira e vai ficar como uma atividade prática dessa semana. Combinado? Então, fico aguardando a devolutiva de vocês pelo e-mail melsolmaior@bol.com.br. Não esqueçam de me enviar. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.